Pois é, boa tarde para todos aí. Tivemos um final de semana aí bem complicado, né, no Campeonato Brasileiro e para os clubes daqui do Rio. Complicado a ponto de nenhum jogador dos clubes carioca fazer sequer um gol, né? O único que não perdeu foi o Fluminense, mas mesmo assim foi preciso o São Paulo fazer 2 gols para o Fluminense poder empatar. Ou seja, 1-1, um gol contra, e no final uma bobeira do Pedro, que preferiu, Pedro não, do lateral esquerdo, Jean Lucas, que preferiu cair do que botar a bola para a lateral, escorar a bola e deixar que o outro o tocasse a ponto de derrubá-lo. O jogador brasileiro tem que parar com esse negócio de cair. O jogador brasileiro gosta muito de cair, ao invés de esperar ser derrubado. Ele tinha a bola dominada, estava indo em direção à linha de fundo, próximo da lateral. Ele tinha a bola dominada, porém preferiu simular que foi derrubado, a falta que não houve, enquanto o outro preferiu acreditar na jogada. O lateral esquerdo do Fluminense preferiu simular. Se arrasou porque deixou o Fluminense de conquistar mais 2 pontos, de fazer os 3 pontos no jogo. Por quê? Porque fez a escolha errada, enquanto o outro fez a escolha certa, acreditou até o final. Vai ter uma hora que o jogador brasileiro vai aprender. Vai ter uma hora que ele vai aprender que não é cair, é se o outro derrubar a ponto de você cair, aí sim. Entendeu? Aí é falta. Do contrário, não é. Né? Então, o Fluminense foi o único que não perdeu, empatou com o São Paulo lá no Morumbi. No sábado, o Botafogo já tinha perdido por 4-0 para o Grêmio. Era um resultado de vitória do Grêmio já esperado, né, porque o Botafogo não vem bem e a situação do Botafogo é complicada. À noite, o Vasco também voltando ao Maracanã perdeu por 3-0 para o Santos, né, num jogo também que o Vasco não disse o que veio. A situação do Vasco é um pouquinho mais complicada do que a do Botafogo por conta de ser o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? É bastante complicada a situação de Vasco e Botafogo. Por exemplo, o Vasco da Gama está com 24 pontos na 16ª posição. Se a gente entender, se ficar confirmado que a linha de corte para não cair seja 45, vamos botar 46 pontos, o Vasco tem que fazer mais 20 pontos. 20 pontos seria 7 vitórias, né? Ou 7 vitórias para fazer 21. Um de lambuja, que é para se livrar em definitivo. Quer dizer, o Vasco está com 24 pontos, faria mais 21 pontos, né? 45, estaria livre do rebaixamento. O Vasco vai conseguir essas vitórias em 16 rodadas que faltam? Seria praticamente ganhar 50%. Situação complicada pra cacete, eu acho. O Botafogo vem logo em seguida com 25 pontos. A situação é a mesma. Um com 24, um com 25. Ambos têm que fazer 7 vitórias em 16 jogos. Não é fácil. Não é fácil, não. Estou falando dessa parte de baixo da tabela aí, falando desses 2 cariocas, porque como a gente é carioca, então a gente não se liga tanto nos outros, né? Mas a situação de Vasco e Fluminense é complicada pra caramba. Se não vejamos a sequência de jogos do Botafogo. O Botafogo pega o Cruzeiro em casa, depois joga com o Fluminense. Ou seja, 2 jogos em casa, né? Aí depois vem o 3º jogo em casa, que é contra o América Mineiro. Quer dizer, confronto direto, vamos dizer assim, por conta do elenco. Pode até se dizer que sim, mas o América Mineiro está em melhor condição do que o Botafogo. Depois que o América, que o Adilson Batista assumiu o América deu uma arrancada. Entendeu? O América Mineiro hoje, ele está em que posição? Deixa-me ver aqui. O América Mineiro está em 12º. Já teve lá embaixo. Entendeu? Então, repetindo, pega o Cruzeiro em casa, depois pega o Fluminense, depois pega o América Mineiro. 3 jogos em casa, 9 pontos, né? Depois pega o Vitória fora e volta a pegar o São Paulo em casa.
Como é que vai se analisar a situação do Botafogo nessa sequência aí? Pode ganhar do Cruzeiro em casa? Difícil. Fluminense e América. Fluminense e Botafogo. Clássico. Incógnita. Aí América Mineiro em casa. Em outros tempos, mais ou menos um ponto certo. Hoje já não se pode falar mais isso. Vai jogar contra o Vitória lá na Barradão. Difícil. Depois pega o São Paulo em casa. Difícil também. Então a sequência do Botafogo não é boa não. Aí vamos ver o Vasco. Sequência do Vasco. Pega o América Mineiro fora. Jogo duro. Por conta da situação da América. Depois pega na sequência o Vitória também fora. Lá no Barradão. Duro. Depois pega o Flamengo. Tem sido mais difícil para o Flamengo do que para o Vasco esse confronto. Por conta da rivalidade, tem uma série de coisas aí, né? Mas, tá aí, América fora, Vitória fora e depois é o Flamengo. Depois pega o Bahia em casa. O Vasco não tem tido boa vida com o Bahia nessa temporada. Depois pega o Santos fora. Como é que vai se analisar a situação do Vasco? Complicada também pra caramba. E isso são 5 jogos, né? 5 jogos, menos 16, vão ficar faltando 11 jogos. Situação complicada. Porque se o Vasco não ganhar nenhum desses jogos aí, vamos dizer, se o Vasco perder todos, não é o caso, ele tem que ganhar 7 em 11. Difícil. Entendeu? Então o Vasco e o Botafogo tem que correr. Correr muito dentro do campo e fazer os pontos dentro de casa, porque a situação não está fácil. Para mim, Paraná e Ceará, independente do Ceará ter ganho esse final de semana do Flamengo, outra vergonha do Flamengo, o Paraná com 15 pontos, o Ceará com 20, o Ceará tem que fazer 25, 26 pontos. Sabe o que quer dizer isso? 8 vitórias em 16. Para mim o Paraná já caiu e o Ceará só não caiu porque tem uma mãozinha segurando ele ainda, né? Mas 3 dedos dessa mão que está sendo segura já não se consegue mais segurar, está segurando em 2 dedinhos. Mais uma pancada do Ceará e não vai dar para ele não, entendeu? Paraná para mim já caiu, não tem mais jeito, né? Falando sobre o Fluminense que está em que posição? Vamos ver aqui. Fluminense. Cadê você, Fluminense? Cadê você, meu filho? Fluminense, 11º, 27 pontos. Tem que fazer mais 20 também para garantir a sequência do Fluminense. Vitória em casa, Atlético Paranaense fora. Jogo duro lá com o Atlético Paranaense. Chapecoense fora. Jogo complicado. Grêmio em casa. Jogo complicado. Paraná em casa. Fluminense perdeu o Paraná lá. O Paraná na época estava mal. Continua mal do mesmo jeito, agora vai jogar em casa, né? Olhando assim, en passant, palavra bonitinha, o Fluminense está numa situação um pouquinho melhor do que Vasco e Botafogo, porque ele joga 3 em casa, Vitória, que não é bicho de 7 cabeças ganhar, o Grêmio, que é duríssimo do Fluminense ganhar, mesmo sendo em casa, e o Paraná, o Fluminense pode ganhar. Então a perspectiva do Fluminense pode fazer 6 pontos, Vitória e o Paraná. Os outros 9, complicado. Então o Fluminense tem o quê? Nesses próximos 5 jogos são 15 pontos. O Fluminense tem a perspectiva de conquistar 6. Os outros 9, Atlético Paranaense lá, um empatezinho tá bom. Grêmio em casa, um empatezinho também tá bom. Pode faturar aí 8 pontos em 15. Quer dizer, a situação tá um pouco melhor do que Vasco e Botafogo, né? Na parte de cima tem lá os concorrentes ao título lá: São Paulo, Internacional, Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras. Esses 5 estão na briga aí. Desses 5 aí, o que está em pior momento é o Flamengo, que deixou a peteca cair. Pô, mas como pode ser o pior se está em terceiro? Porque os outros encostaram, estavam um montão de pontos atrás. E o Palmeiras já encostou com 40, o Grêmio também já encostou com 40.
E, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tem os próximos jogos do Palmeiras. Ele tem o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians em casa. 2 jogos em casa para começar, a sequência de 2 jogos em casa. Depois vai lá pegar o Bahia lá. Depois pega o Sport lá. E pega o Cruzeiro em casa. O Palmeiras pode ganhar esses 2 jogos em casa. O Corinthians vai mal, Atlético Paranaense está subindo de produção, mas vai jogar na casa do Palmeiras, é diferente. Entendeu? O Grêmio pega o Santos fora, o Santos está subindo de produção, jogo intrincado. Pega o Internacional, na casa do Internacional, jogo intrincado. Depois pega o Paraná em casa, Ceará em casa e o Fluminense fora. Então os 2 primeiros jogos do Grêmio, Santos fora e Internacional fora, é um pouquinho complicado. Mas depois o Paraná em casa e o Ceará em casa, o Grêmio vai passar por cima. O Grêmio não vai dar mole como o Flamengo dá, perder para esse pessoal. E depois pega o Fluminense, aqui no Rio. Né? A sequência do Flamengo, Internacional fora, depois a Chapecoense. Pelo que eu vi do jogo do Internacional ontem, contra o Cruzeiro, o Internacional deve bater o Flamengo. Estou sendo reto, não vou mais ficar alimentando aqui que o Flamengo... Não, pelo que eu vi do jogo do Flamengo de manhã contra o Ceará, onde fez aquela vergonha de perder, e pelo que eu vi mais tarde do jogo do Internacional contra o Cruzeiro, pelas 2 performances o Internacional passa. O jogo é lá, difícil para o Flamengo. O Flamengo pega o Internacional fora, Chapecoense em casa, depois pega o Vasco, é um clássico, jogo complicado. Depois pega o Atlético Mineiro em casa, é jogo fácil? Não é. Depois pega o Bahia fora. A sequência do Flamengo também não é boa, não. Não é fácil, não. São Paulo pega o Atlético Mineiro fora, jogo complicado. Pega o Bahia em casa. A sequência, pela performance, deve dar o São Paulo. Depois pega o Santos fora, o América Mineiro em casa, o Botafogo fora. Então não tem nada definido. Está tudo complicado, está tudo bem apertado na parte de cima, mas o Flamengo corre risco de perder agora, na próxima rodada, a posição de 3º colocado. Corre o risco de perder. Porque vai jogar com o Internacional fora. Dificilmente vai conseguir uma vitória lá. Se conseguir, será um milagre que vai botar o Flamengo de novo no páreo. O Flamengo está no páreo, mas está com meio corpinho, já está deixando. Está no páreo porque está em 3º. E os resultados já acabaram até favorecendo. Mas dos 5 que estão no páreo lá, o Flamengo é o de pior performance no momento, na minha opinião. Então é isso. É o que eu vi dessa semana. Foi a vergonha do Flamengo, a vergonha do futebol do Rio de Janeiro, que não consegue fazer absolutamente nada. Umas expulsões que teve aí de Felipe Melo, do outro jogador lá do Palmeiras também que quis imitar o Felipe Melo. Uma série de coisas aí fora de campo que tem acontecido. E saindo um pouco do futebol, ainda acontece no final do domingo a perda do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, de forma estúpida. Certamente ontem o domingo foi cheio de gente lá e ninguém poderia imaginar que no final da tarde, início da noite de domingo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro seria totalmente destruído como foi. A culpa é de quem? Apontem os culpados. O povo não é, que ao povo só cabia ir lá, conhecer, viajar naquela história, se informar aos seus, é o que cabia ao povo. A responsabilidade sobre a manutenção daquela casa histórica não era do povo, não. Agora vão aproveitar aí, as pessoas que estão em campanha vão aproveitar isso aí, subir nesse cavalo aí, fazer política em cima disso aí. É só isso que eles sabem fazer. Tá certo? Então, esperemos aí a rodada do meio de semana, que todos nós temos uma semana aí de tranquilidade, de paz, que nós andamos precisando. E vamos ver quem é que tem garrafa vazia para vender no meio da semana e no final de semana também, Campeonato Brasileiro. Um abraço para todos. Até lá.